Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ouvinte amigo deste programa, obrigado por rezar conosco nesta manhã de quinta-feira. Desejo que você possa, no dia de hoje, fazer seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento na sua igreja, na sua comunidade. Como é bom mergulhar no mistério da igreja, no mistério do seu amor. Hoje falaremos, a partir desse nosso texto, Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras da Liturgia, de Dom Armando Butiol, sobre o batistério, fonte ou pia batismal. A pergunta que eu te faço: na sua paróquia existe o batistério, a fonte ou pia batismal? Porque em alguns lugares tem aquela fonte que é um lugar maior onde se batiza por imersão. A pia batismal já é diferente, você batiza com a infusão da água sobre a cabeça das pessoas, crianças e adultos. Em toda a igreja matriz encontra-se a fonte ou pia batismal. Ou melhor, deveríamos falar de batistério. No número 25 do ritual do batismo de crianças, encontra-se o batistério ou lugar onde a fonte batismal jorra água ou está colocada, seja destinada exclusivamente para o rito do batismo, um lugar digno, onde nascem os cristãos pela água e pelo Espírito Santo. Quer esteja situado em alguma capela dentro ou fora do recinto da igreja, quer em alguma outra parte da igreja à vista dos fiéis, deve ter a amplitude que possa conter o maior número possível de pessoas presentes. Portanto, o batistério é o espaço físico onde acontece a celebração do batismo. Nesse encontra-se a fonte ou pia batismal, que contém a água para a celebração do sacramento. Desde antigamente, é um dos lugares mais significativos da igreja. De fato, nele a igreja mãe gera seus novos filhos. Por isso é considerado como útero da mãe igreja. Veja que beleza essa expressão. A pia batismal ou fonte batismal como útero da mãe igreja que nos gera para a eternidade. Nos primeiros séculos, costumava-se batizar em água corrente ou, se faltasse, em outra água. Porém, já no século IV, toda a igreja catedral começa a construir seu batistério, de costume separado da igreja. A planta é de forma diferente. A mais comum é a arredondada ou a octogonal. Essa última para lembrar o 8º dia, o dia da eternidade, o dia da ressurreição. Nesse tempo, o batismo acontecia descendo e subindo alguns degraus, passando pela pequena piscina de 2 a 5 metros, simbolizando o mergulhar na morte e ressurreição do Senhor e o nascimento para a vida eterna. Em algumas igrejas antigas encontra-se também o lugar onde os batizados eram ungidos pelo bispo e seguiam em procissão para participar da Eucaristia. Ao redor tinham cortinas para salvaguardar a decência na administração do sacramento. Quando acabou o batismo de adultos e se tornou o costume batizar só crianças, a piscina batismal perdeu sua função. A história documenta que, a partir do século IX, sobretudo nos países do norte da Europa, o batismo por infusão substituiu-o por imersão. Muda também a estrutura do batistério,
que é construído à porta da igreja, com uma pequena capela ou um espaço em que se encontra a pia batismal. A localização sempre quis destacar que o batismo é o sacramento que introduz na igreja. O guia litúrgico pastoral orienta para que a fonte batismal seja pensada em conjunto com os outros espaços, mas não colocada no presbitério. O costume de colocar a fonte batismal próximo da entrada também é válido, contanto que favoreça a participação da comunidade e não seja dificultado os deslocamentos necessários para o rito. O número 26 do ritual do batismo de crianças dá outras importantes orientações. Nas celebrações do batismo, as partes do rito que forem executadas fora do batistério poderão realizar-se em diversos lugares da igreja, que acomodem melhor as pessoas presentes e corresponda às várias fases da liturgia batismal. Também os ritos do batismo, se for conveniente, sobretudo a motivo do número elevado de batizandos, pode ser realizados em lugar diferente do batistério. Terminado o tempo pascal, o círio deve ficar próximo à fonte batismal. Dele, pais e padrinhos acendem as velas, símbolos da fé em Jesus ressuscitado. Aconselha-se que os santos óleos sejam guardados numa pequena caixa com visor embutido na parede próxima à pia batismal. Veja, prezado ouvinte, que aqui em poucas palavras, Dom Armando traz para nós indicativos tão bonitos. Nós ainda estamos numa fase que precisamos aprimorar as orientações que a igreja nos dá acerca da pia batismal ou fonte batismal, de todos os elementos. Por exemplo, não se batiza crianças com rito de adultos e nem o adulto com rito de crianças. Os adultos são recomendados a serem batizados dentro do RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, sobremaneira batizados na vigília de Páscoa ou no domingo de Páscoa, para não tumultuar muito a vigília, podendo batizar alguns. Na vigília de Páscoa é recomendado que haja batismo para dar o sentido a esse grande momento que é a vigília de Páscoa. A gente precisa ter presente que a Quaresma é um tempo batismal. Toda a comunidade se prepara para a Páscoa, onde nós vamos, com aqueles que serão batizados, renovar nossas promessas batismais. E o tempo pascal é o tempo dos batizados. Na Quaresma a gente reza por aqueles que vão renascer. E é o tempo de fazer os escrutínios dos adultos nos domingos. Onde é feito isso, a comunidade cresce na catequese. E durante a Páscoa a gente reza por aqueles que renasceram. E a pia batismal, ela é um elemento extremamente importante na vida da igreja. Eu, quando visito a Catedral de Uruaçu, faço questão, às vezes, de beijar a pia batismal, onde Dom Francisco Prada Carrera, primeiro bispo de Uruaçu, me fez cristão no dia 16 de setembro, exatamente 3 meses depois do meu nascimento, me levando a honra e a graça de pertencer ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Portanto, fica para você esta indicativa. Estude sobre o que é a pia batismal, a pia octogonal. Nós precisamos, queridos padres que nos escutam, adaptar bem o espaço sagrado a estes símbolos para melhor compreensão do nosso povo. A nossa igreja é muito rica e às vezes nós, por causa dos improvisos, por causa da correria, a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito e atropela esses símbolos, esses sinais tão importantes para o nosso enlevo católico. Que Deus nos ajude a viver bem o nosso batismo e a
contemplar essa graça de merecermos o céu pelo nosso santo batismo. O Evangelho da Santa Missa desta quinta-feira, Mateus 13, 47, 53. Disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pecadores puxam a rede para a praia. Senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. O fato da gente ser batizado não significa que nós já estamos salvos. É bom ter presente isso. O batismo nos dá a graça da configuração a Cristo. Nos permite ser membros da igreja, mas o batismo não confere a nós a santidade. Pense nisso. O batismo não confere a nós a santidade. Ele perdoa em nós o pecado original quando nas crianças. Quando é um adulto que recebe o batismo, todos os seus pecados são perdoados, mas o batismo não anula a nossa inclinação concupiscente para o pecado. Enfim, o batismo nos torna filhos de Deus, membros da igreja, configurados a Cristo, mas o batismo não nos confere a santidade. A santidade, ela precisa ser alcançada pelo esforço humano conjugado com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para a cada dia renovarmos a nossa entrega a Cristo, a nossa disposição em servi-lo e amá-lo sem perder a sua amizade. Portanto, a pia batismal é o início da nossa salvação. Cristo nos resgata pelo poder do seu sangue na pia batismal, na fonte batismal. Mas dali em diante, nós precisamos contar com a graça divina para não cairmos em tentação e não perder o fruto da evangelização que a igreja aplicou a nosso intento. Vamos pensar nisso, pensando na pia batismal, pensemos no nosso santo batismo e nessa estrada estreita que precisamos percorrer para chegarmos à Igreja Celeste. Pai de bondade, nós queremos orar nesta manhã pela pessoa que nos batizou, seja sacerdote, seja ministro leigo, religioso, religiosa, diácono. Abençoa, Senhor, aquela pessoa que o Senhor usou para derramar a água na nossa cabeça. Se já falecida, conceda-lhe a eternidade. Obrigado, Senhor, por sermos batizados, por participarmos deste mistério que nos torna associados ao mistério da paixão do Teu Filho Jesus e nos conduz à graça da vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo santo batismo que me fez mergulhar no mistério da Santíssima Trindade, que sois vós. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe das Vocações, seja abençoada a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos, assim seja.